Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando o comentário da nossa lição de número 3 aqui no canal Galindo. Lição esta cujo tema se reporta às pragas divinas e às respostas ardilosas de Faraó. Estaremos comentando esta lição para o próximo domingo, dia 19 de janeiro. Será uma lição bastante interessante, pois o tema é muito atrativo. Lição esta comentada pelo pastor Antônio Gilberto, que nos traz uma ideia do que é as pragas divinas, do que é a resposta do Faraó ao povo hebreu representado por Moisés. O texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo de número 16, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, a leitura bíblica que dá suporte a este comentário encontra-se no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, também no capítulo de número 7, também no capítulo de número 8 e, finalmente, capítulo de número 10. Cada capítulo tem algumas porções bíblicas que vai nos alimentar, vai oxigenar este comentário desta lição tão importante. A lição está trazendo-nos pelo menos 3 objetivos. E o primeiro dele é analisar as pragas de ferida e a primeira proposta de Faraó. O segundo objetivo versa em saber que, assim como Faraó, Satanás não desiste facilmente. E o último objetivo gira em torno de discutir a proposta final de Faraó. Bem, meus irmãos, então estamos dentro de um panorama bíblico para analisarmos neste momento. Existe uma palavra que gira em torno de tudo que a lição fala, é a palavra proposta, que é conhecida como palavra-chave. E, na verdade, proposta é aquilo que se propõe, sugestões. Quando falamos da lição, proposta de Faraó, sugestões de Faraó para Moisés, representante do povo de Deus. Deus havia declarado de que se Faraó não deixasse o seu povo sair do Egito, ele estaria ferindo os egípcios com várias pragas. Mas parece-me que Faraó não despertou para isto, ou o Faraó não despertou para esta realidade. Se você observar no livro do Êxodo, no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 3, nos versículos 19 e 20, você vai encontrar esta, talvez, recusa do Faraó, essa não credibilidade de Faraó. Vai estar lá nesses versículos. Deus, cumprindo a sua palavra, enviou flagelos terríveis sobre o Egito, os quais, com o propósito de julgar o governo do Faraó, mas também o seu povo, para mostrar que era o Deus dos hebreus e para que, com isso, apressasse a saída dos hebreus, mostrando assim que ele é todo-poderoso, que ele é o Deus dos deuses. Não existe Deus egípcio nenhum que possa impedir a operação de Deus. A partir da ocorrência da segunda praga, que é a praga das rãs, isso está em Êxodo, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 15, Faraó passa a fazer uma série de propostas que o autor chama de ardilosa. São concessões que Faraó vai fazendo a Arão, a Moisés, e a lição hoje, ela nos coloca num ambiente onde as circunstâncias em que as pragas ocorrem e as propostas de Faraó ao povo de Deus são condições bastante hostis. De um lado,
o governo de Faraó, opressor, escravizador, governo terrível, governo que tira do povo que ali estava a liberdade de expressão, a liberdade de voz. Vocês viram na última lição que até o infanticídio é gerado no governo de Faraó. E Deus não estava dormindo. Ele queria julgar aqueles acontecimentos para provar que ele é o Deus soberano. Mas a lição nos leva a meditar no primeiro ponto sobre as pragas enviadas e a primeira proposta de Faraó. As pragas atingem o Egito. Isso você vai encontrar delimitado no livro do Êxodo, no capítulo 7, versículo 19, e também no capítulo 12, versículo de número 33, onde Deus ordena a Moisés e Arão que fossem até o palácio e marcassem aquela audiência com Faraó para pedir-lhes que o povo fosse para adorá-lo, para que pudesse render um culto. O Altíssimo estava interessado na libertação do povo, na liberação do povo. Deus queria o povo perto de si. Faraó era considerado um deus, por isso foi necessário que Moisés apresentasse diante dele sinais e maravilhas advinda da parte de Deus. Mas mesmo assim, Faraó endureceu o coração, não deixou o povo ir, mas, com receio das pragas que já estavam atingindo duramente o Egito, Faraó decide fazer algumas concessões. Como já falei, o escritor, o comentarista da lição, pastor Antônio Gilberto, chama de proposta ardilosa para Moisés e Arão. E essa primeira proposta nós vamos exatamente ver no ponto 2 da lição. A primeira proposta de Faraó, eu chamaria de proposta indecente. Na verdade, nós vamos estudar aqui um conjunto de 4 propostas. Feita pelo governo de Faraó. Faraó propõe de forma tangente, Êxodo 10 e 11, começa a mostrar-nos isso. Essa proposta vieram em número de 4, que já nos referimos aqui. E que concessão era essa que Faraó fazia? Faraó dizia a Moisés: olha, vocês podem adorar, mas permanecem no Egito. Diante de algo como esse, de propostas como essa, de concessão como essa, Moisés estava atento ao que estaria por trás de propostas como essa. Então, a primeira concessão foi: vocês podem adorar, porém, vocês devem permanecer no Egito. Êxodo 8 e 25. A segunda proposta do faraó é que vocês podem ir, mas não se distanciem do Egito. Fiquem aí nos arredores, fiquem aí nessa circunferência, fiquem aí nessas adjacências, mas não saiam do Egito. Vocês vão, mas não podem ficar muito distantes de nós. 8 e 28. Mas há uma terceira concessão que é feita por Faraó, que diz o seguinte: vocês vão, mas deixem seus filhos e suas possessões no Egito. Acho que isso era aquele diálogo, aquela conversa. Moisés e Arão conversando com o regente, com o Supremo, né? E que ele sempre estava resistindo à saída de uma forma geral do povo, uma saída sem deixar vertigem, sem deixar nada. O faraó queria continuar dominando o povo hebreu, mas era o povo de Deus. Mas há uma quarta proposta aqui, uma quarta concessão, que é feita por Faraó, e aí parece que se esgota a paciência de Deus, né? Digamos assim, colocando este sentimento atribuído ao homem, a Deus. E a quarta proposta, a quarta concessão é a seguinte: olha, vocês vão, mas vocês vão deixar seus gados no Egito, vocês não podem levar seus filhos, vão só os homens, mas os filhos ficam.
É interessante que o escritor da lição ele faz algumas ponderações em relação a este fato, do fato dessas propostas. A primeira proposta, a proposta de Faraó, que era para que Israel pudesse servir a Deus sem qualquer separação do Egito, sem qualquer separação do mal. Moisés entende, e aqui o escritor explica-nos isso de forma muito diretiva, de que nós não poderemos adorar a Deus sem estar separado do mal. A adoração a Deus consiste em separação total do mal. Deus ainda nos alerta. Sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Hebreus 12 e 14. Então, um povo separado por Deus e para Deus, e ao mesmo tempo misturado com os ímpios, os egípcios, como sendo um só povo. Isso parece que dá-nos a ideia, inclusive, de ecumenismo, que todos podem adorar no mesmo teto, debaixo do mesmo aglomeração, juntos, unidos. Não. Deus é um Deus santo e exige separação. Nesses últimos dias, antes da volta de Cristo, pondera pastor Antônio Gilberto, o pecado se aparece sob forma muito volumosa em todas as partes, como um rolo compressor. Esta é uma das causas de haver tanto crente frio espiritualmente. E é alertado pelo próprio Cristo no Sermão do Monte, no capítulo 24, versículo 12, de que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então precisamos ser mais santo e mais consagrado. Quanto da segunda proposta, que ele entende, Faraó entende que o povo pode ir somente, não pode ir longe, que resultaria na saída completa do Egito, mas estava indicando de que eles poderiam sair um pouco, mas que o Egito ficasse com ele. A propósito, o faraó, quando ordenara a Moisés esta liberação, esta concessão, ele dizia, não vades muito longe. Era vigiar e controlar os passos do povo de Israel. Era a intenção dele, continuar controlando. Você está indo, mas são controlados por mim, são controlados por nós, por nossas políticas, por nossa cultura, por nossos pensamentos, pelos nossos deuses, pelas nossas crenças. Não, vocês não podem ir longe. Você tem que estar sob a nossa vigilância. Não vá longe por isso. Significa para o crente hoje o rompimento parcial com o pecado e com o mundo. Não se rompe de forma completamente com o pecado e com o mundo. Se é crente, mas se mantém as mesmas culturas, se mantém os mesmos pensamentos, se mantém as mesmas convivências, se mantém, afinal, toda a porção que é colocada pelo mundo de hoje, querem se manter com a mesma aparência. Eles fazem, nós fazemos. É o chamado não tem problema, isso não faz mal. Todo mundo está fazendo. Este é exatamente a ordem de Faraó. Não vades longe. Você tem que estar sob o nosso controle. Isso equivale também ao crente que vive como crente, mas vive sem compromisso com Deus, sem compromisso com a doutrina do Senhor, com a igreja, sem compromisso com a santidade. É um crente que leva uma vida cristã, mas uma vida cristã superficial, sem consagração a Deus e tão pouco ao serviço de Deus. Então é hora de nos despertarmos e não ficar preso a essa proposta ardilosa de Faraó. Vades, mas não vades longe. Fique por perto. A terceira proposta de Faraó, que eu chamo a terceira concessão de Faraó, essa proposta atinge, e atinge de forma muito diretiva, aos chefes de família e também os demais adultos que comporiam ou compõem ou compuseram a família dos hebreus daquela época. E atinge toda a família. Porque, sobre a concessão de Faraó, o povo de Israel, que vivia numa organização tribal, numa organização patriarcal, onde a família vivia unida, onde todos haviam juntos,
A ideia de Faraó era separar a família, era separar as pessoas. A família, queridos, ela é a unidade básica da sociedade humana. A saída parcial do povo, como queria Faraó, resultaria num fracionamento, na fragilização das famílias, dividindo-as, tirando o propósito de Deus, que é unir as famílias. Ele dizia: vamos separar a família, separar os pais dos filhos, separar os pais das esposas, separar os filhos dos pais. Era fazer com que a família entrasse em colapso no Egito. Essa era a intenção de Faraó. E nos dias atuais, isso parece estar sendo institucionalizado. Está aparecendo sob forma de lei, onde há uma tolerância de forma excessiva às separações. Tudo isso parece ser tão natural. As pessoas estão juntas hoje, amanhã não estão, e com isso sofrem os filhos, sofrem os que vêm deles, sofrem de forma emocional, sofrem economicamente e sofrem, sobretudo, de forma psicológica. O emocional é atingido. Os filhos são criados na ausência dos pais, na ausência da família. E Faraó já tinha essa intenção desde muito na sua época. Já estavam tentando fracionar aquilo que Deus uniu. O propósito de Deus é sempre abençoar toda a família, no sentido de que ela seja salva, seja unida, coesa, forte, feliz e saudável. A proposta de Faraó traria resultados nefastos ao povo de Deus. Alguns resultados poderiam ser enumerados aqui, como faz de forma tão incisiva, de forma tão clara, o pastor Antônio Gilberto. A primeira situação que criaria é que as famílias ficariam sem o governo dos pais, sem a provisão, sem a proteção e sem direção. Em segundo lugar, o separamento dos pais, a separação dos pais da família deixariam maridos sem as suas esposas, homens viajando no deserto e as crianças sem os pais. O diabo quer a ruína do casamento. Se você depois observa Êxodo 1:16, vocês verão isso de forma muito clara. Oremos por um avivamento espiritual sobre os casais que servem ao Senhor. E o último fato, o último esclarecimento, o último desejo de Faraó é que houvesse a miscigenação devastadora. Ou seja, os jovens de Israel, sozinhos no deserto, a caminho de Canaã, se casariam com moças pagãs, se casariam com mulheres idólatras. Por sua vez, as jovens deixadas no Egito se casariam com incrédulos egípcios e passariam a estar naquele panteão egípcio, adorando muitos deuses. Enfim, haveria, na verdade, a perda da identidade do povo hebreu como o povo do Senhor. E é isso que a sociedade hoje tende a fazer, é que nós possamos perder a nossa identidade como cristão, a nossa identidade como crentes, como servos de Deus, porque acha que é natural todas as coisas que eles fazem, todas as coisas que eles conduzem e que nós também possamos a fazer. Mas a última proposta de Faraó, a última concessão de Faraó que nós vimos aqui, nos traz esta alerta tão importante, que é a alerta de possamos estar ao lado de Deus, ao lado da sua palavra. E, por fim, queremos observar o terceiro tópico desta lição, que é a proposta final de Faraó. A situação era tão caótica no Egito que o próprio Faraó procurou Moisés. Depois de várias pragas, de vários acontecimentos, e eu queria ter tempo aqui para informá-los de que durante muito tempo tendem a se negar ou tendem a negarem este episódio, né, este acontecimento bíblico, esse relato bíblico, dizendo que isso não existiu, que isso foram apenas relatos dos sacerdotes hebreus para que o povo não se apegasse à cultura egípcia, não é? Que é a cultura de vários deuses, e fosse institucionalizado para os hebreus adorar a único Deus, fosse colocado de que Deus é único no universo
e de que se estivesse olhando para os egípcios, ele absorveria uma cultura egípcia, de que 400 anos se passaram e eles não absorveram isso, crendo no Deus fiel e verdadeiro. Então, a última proposta de Faraó vem exatamente dos problemas que vão acontecendo, que vão surgindo diante do povo, e ele tem que deixar o povo ir. Diz, olha, afinal de contas é hora de partir, vocês têm que ir embora. Deus fez muitos sinais e maravilhas e a gente entende esses acontecimentos. Os acontecimentos são verdadeiros e nós não podemos negar. Queridos, a lição trata das várias situações que nós não vamos entrar em detalhe, mas se você puder adquirir a revista super interessante, a edição de número 178, de junho de 2002, ela traz algumas informações em relação à questão do êxodo, especificamente do não acontecimento disso. Ela destrói por completo, né, esta ideia de que existiu este período em que o povo foi escravizado no Egito. Mas há algumas provas disso. Há um papiro, né, o papiro de Poe, que foi encontrado, descoberto, né, um papiro egípcio, que ele detalha esses acontecimentos e detalha com algumas minúcias, né, com alguns detalhes que as informações que eles trazem, que ele traz nesse papiro, é a mesma informação que está descrita no livro do Êxodo, descrita por Moisés. Então, isso vem comprovar as verdades bíblicas, né, que nós aqui apregoamos. Enquanto que essa revista super interessante, de 2012, na sua edição de número 78, ela diz que o êxodo nunca aconteceu. E diz mais, que não existe nenhuma informação, nem arqueológica, nem histórica desses acontecimentos. Parece que este jornalista ou não pesquisou, ou é cético, né? Ou descrê totalmente das informações históricas, ou parece que não fez bem o seu curso, né? Ou está negando verdades que são descritas agora, provando que Deus existe, que sua palavra é verdadeira e que nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Queremos agradecer a você que está nos escutando e divulgue a escola dominical. Vá à escola bíblica dominical, leve sua família. É importante estarmos lá. Que Deus nos abençoe.